Está no ar o consultório eleitoral do Dr. Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio 3 da temporada 8 do Doutor Campanha, sempre aqui pela nossa querida Rádio Brasil Atual e depois nos podcasts, no Spotify e no YouTube. Tudo bem, Cleiton Bozon? Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da Rádio Brasil Atual? Tudo bem, Zé Carlos Menezes? Tudo ótimo, ouvintes da Rádio Brasil Atual, Justino, Cleiton. E, como sempre, o nosso programa tem o apoio cultural dos cursos e da consultoria em marketing do Doutor Campanha, uma ação profissional com mais de 30 anos de presença no mercado de marketing político brasileiro. Cleiton, se alguém quiser saber mais sobre o tipo de serviço que a gente presta, o que a pessoa faz? Só ir no nosso site, doutorcampanha.com.br. Lá você vai ter todas as informações e também outros canais de acesso para falar com a gente. Bem, Cleiton Bozon, qual é? Preste atenção, é isso? Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. A ideia de preste atenção... Pode falar. Diga, Cleiton. Pode falar. A ideia do preste atenção de hoje veio do José Carlos Menezes. José Carlos está muito atento, muito preocupado com a guerra lá na Europa, e tem que estar preocupado mesmo. E ele chamou a atenção de que é a primeira guerra em que a internet está sendo muito importante em todo não só no acompanhamento de quem está querendo ter informações sobre a guerra, mas na estratégia de quem está disputando a guerra. Haja vista, por exemplo, que o YouTube meio que tirou do ar todos os canais de YouTube, né? Todos os canais que passam informação do governo da Rússia. Eu mesmo acompanho alguns canais, eu não estou conseguindo assistir. O Facebook também. Veja só, realmente uma novidade, né? É uma guerra que está aí online, on time, o tempo inteiro, na mão dos civis, todo mundo registrando os acontecimentos, movimento de tropa, os ataques, como é que está a população. É realmente uma novidade. E como o Cleiton chamou a atenção, também está servindo de estratégia para quem está lá lutando na guerra. Até agora, a Rússia não cortou os sinais de Wi-Fi da Ucrânia. Dizem os especialistas no assunto que isso permite a eles saberem o converseiro geral na Ucrânia, o que é que está acontecendo, não está acontecendo, prestar atenção que os militares e as autoridades ucranianas estão falando. É uma novidade, vai nos permitir saber exatamente, né, on time, online, tudo que está acontecendo. É uma novidade. Espero que fique só nisso por enquanto, né, e que a gente não seja levado a uma guerra atômica com a destruição, finalmente, de toda a humanidade. Vamos todos para as cocuias. Menezes, Cleiton e ouvintes, essa situação joga a milésima potência um ditado antigo de um senador americano, que inclusive foi derrotado na disputa presidencial com Truman. Ele dizia que na guerra a primeira vítima é a verdade. E o que nós estamos vendo é a verdade nos canais. A verdade nos canais digitais morrendo milhares de vezes, né? Porque cada um tem sua versão. Bom, Cleiton, vamos agora para o assunto do dia, o tema da semana? Vamos lá, Justino. O tema da semana. Justino Menezes. Ô, Cleiton, eu ia, antes que você entrasse, dizer o seguinte, que esse tema da semana, o desta sexta-feira, abre uma sequência de
10 coisas que as campanhas modernas, vitoriosas, não podem deixar de fazer. Ô, Cleiton, e parece que a primeira coisa que a gente vai responder veio de uma ouvinte nossa, é isso? Isso, uma carta da Maria Clara Lins. Ela escreve para a gente, prezada equipe da Rádio Brasil Atual. De onde é a Maria Clara Lins, Cleiton? De Diadema. Ela escreve aqui: meu nome é Maria Clara Lins, eu sou de Diadema. Primeiramente, quero parabenizar vocês pelo programa Doutor Campanha, que é minha companhia obrigatória nas sextas pela manhã quando vou para o trabalho. Olha que legal. Tem uma pergunta. Obrigado por nos prestigiar, Maria Clara. Tem uma pergunta. Com a pandemia, passamos a usar muitas dessas ferramentas digitais em nosso trabalho com política. O que seria um pacote mínimo de ferramentas que precisamos usar agora com o fim da pandemia? Essa é a pergunta que ela faz para a gente. Então, com o fim da pandemia, ainda é importante ficar usando plataformas digitais? E quais são qual é o pacote mínimo que teria que usar? Cleiton, você que é o nosso especialista em digital, e aí? Que resposta daremos, né, Menezes? Diga-nos, Cleiton. Olha, ilumine-nos. Eu acho que se a gente está falando de pacote mínimo, eu não vou entrar aqui na questão das mídias sociais. É importante você estar nas mídias sociais, não vou entrar nessa questão. Vou falar de outras ferramentas que entraram com a pandemia. Então, você tem que ter uma plataforma para você fazer os seus encontros virtuais. Tanto encontros pequenos, com quem está coordenando campanha, ou com quem é liderança política, quanto encontros maiores, com 10, 15, 20 pessoas. Então, você precisa de uma dessas ferramentas. Pode ser o Zoom, pode ser o Google Meets, pode ser o Skype, todas elas dão conta disso. Você precisa de uma ferramenta para você fazer transmissão audiovisual. É importante você criar conteúdo audiovisual e você fazer transmissão audiovisual. Eu sugiro o StreamYard, porque ele é gratuito e é muito bom. Mas você pode usar o Zoom também, só que aí para você fazer a transmissão, você vai ter que pagar para isso, né? Se você for pagar, tem várias outras ferramentas. Mas você precisa de uma ferramenta que dê conta de você fazer transmissão audiovisual e depois usar esse áudio e esse vídeo para distribuição, aí sim, nas mídias sociais. Então, é uma ferramenta bastante importante. E você precisa de uma ferramenta de mensageria e bem organizada. O WhatsApp, o Telegram. Então, você precisa trabalhar bem com essas 3 ferramentos. A gente pode até, num outro programa, falar de cada uma delas, como trabalhar bem, mas eu acho que esse é o kit mínimo que você precisa ter. Cleiton, eu vou aproveitar aí nesse seu kit, nesse nosso kit, 2 coisas. Primeira o Telegram não é meio a ferramenta do mal dos russos, não? Porque mais adiante a gente vai ver na participação do nosso correspondente em Brasília uma das coisas que parece que o presidente foi fazer lá, né? Essa é a primeira coisa. E SMS, Cleiton, as pessoas não devem usar SMS, não? O SMS não está sendo desprezado sem motivo? Olha, Gil, o SMS entra dentro das ferramentas de mensageria. Ela pode ser, se você usar bem o SMS como ferramenta de mensageria, sobretudo para você organizar a sua base, né, sua base de apoio, ele vai funcionar perfeitamente bem. Ele pode não funcionar muito bem no Brasil, porque o Brasil esqueceu o SMS, para você ganhar novas bases. Mas, em geral, ferramentas de mensageria não são bem para ganhar novas bases. É muito mais para você estar com a sua base em contato e sua base mobilizada. Então, ele pode ser usado, com certeza, muito bem. Bom, aliás, você lembrou uma coisa importante. Os Estados Unidos usa 95% SMS e só 5% todos os outros, incluindo o WhatsApp. O WhatsApp lá é muito usado por eleitorado latino, mas para a maioria não é não, viu? Agora a gente vai para as notícias de Brasília com o deputado federal Alencar Santana. 19 horas. Notícias de Brasília. Olá. Prazer estar falando aqui com vocês novamente. Cleiton, Justino, Menezes, todos aí da Rede Brasil Atual. Nossa opinião sobre a guerra, dizer que a gente defende a solução
dos conflitos mediante o diálogo. Não faz sentido, em pleno século XXI, países resolverem seus problemas, suas divergências, através das armas, da força, através da guerra, com reflexo não só diretamente entre os países envolvidos, com morte de pessoas, de inocentes, mas principalmente com impacto econômico mundial, que com certeza teremos se essa guerra se prolongar. Então, o que a gente torce, espera e pede era para que a Rússia e a Ucrânia conversem mais, dialoguem, botem um fim nisso e garantam aí a proteção, a segurança de todos os países, sem ameaças, sem ninguém querendo se impor sobre o outro, sem reviver velhos fantasmas do passado, e aí envolve relações da OTAN, dos Estados Unidos, de outros países da Europa, que não estão ali diretamente no conflito, mas estão à distância, de uma certa maneira, acompanhando e mesmo abastecendo alguns países, no caso a Ucrânia. Então, que eles também possam aí agirem, mas para que haja um acordo, atuarem para que haja o diálogo, para que haja uma solução pela paz. É isso que a gente deseja, mas infelizmente também não podia deixar de comentar a postura do Brasil, do nosso país, do presidente Bolsonaro, totalmente equivocada, totalmente inapropriada, né? Em vez de condenar, em vez de defender a paz, o presidente, no primeiro momento, naquela visita à Rússia, demonstrou sua solidariedade e depois uma postura neutra. Acho que isso não é bom para o Brasil, né? O Brasil se pautou e se pauta, né, ao longo do tempo aí na sua diplomacia, nas suas relações internacionais, sempre defendendo a paz. E agora o Itamaraty, né, no caso o presidente, melhor dizendo, tomou uma postura totalmente na contramão. Então a gente espera que reverta essa posição. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o povo brasileiro, não é bom para a nossa economia e não é bom para o nosso futuro. Agora nós temos que entender o que está em jogo. Bolsonaro fez uma viagem recente à Rússia, à véspera do conflito, que só isso já seria de se estranhar, mas além daquele momento demonstrar sua solidariedade com a postura da Rússia, depois, como falamos, ele demonstra uma certa neutralidade, o que favorece a solução bélica, né? E não através do diálogo. Mas por que ele fez isso? Levando inclusive o seu filho, que todos sabem que é quem manipula a rede social, um dos estrategistas de sua campanha, o vereador do Rio de Janeiro, acompanhando uma comitiva do nosso país para tratarmos ali com outro presidente, com outro governo. E aí o presidente faz ali praticamente juras de amor ao governo Putin, porque provavelmente ali selou outras alianças para o jogo eleitoral que se avizinha. Todos sabemos aqui a interferência da Rússia em eleições passadas nos próprios Estados Unidos, em algumas eleições na Europa, e métodos escusos, obscuros, utilizados em campanha eleitoral, utilizando a rede social para isso, dentre elas o Telegram, que se nega a atender as autoridades brasileiras judiciais em suas decisões. Portanto, creio que esse suposto acordo, se houve algum, entre o governo Bolsonaro e o governo da Rússia, não foi em benefício do povo brasileiro, não foi sobre fertilizantes, como eles dizem. Pode até ter sido também, mas o objetivo principal daquela comitiva é fazer uma aliança com finalidades de interferências eleitorais. Por isso, fiquemos atentos, porque isso terá forte impacto no nosso país. E não é à toa que o Bolsonaro, então, toma essa medida defendendo o governo da Rússia, contrariando a nossa história de política externa. Nós temos que condenar, temos que denunciar essa postura do nosso governo e, ao mesmo tempo, defender que haja uma solução o mais rápido possível desse conflito entre Rússia e Ucrânia, através do diálogo, e que a gente chegue em um bom termo da paz, pela paz.
Agora é o provérbio político da semana. Vamos lá? Cada um de nós agora tem que chegar perante o povo brasileiro e abrir a sua mochila. Cada um tem que mostrar o que tem dentro dessa mochila. Provérbios da política. Os ditados que estão na boca do povo. O que você trouxe na mochila hoje? Na mochila, tá? Abre a mochila aí, Zé Carlos Menezes. Abre a mochila. Olha, na política e na vida, né? A frase diz o seguinte, que quem bate nos outros, né? Esquece, costuma esquecer, mas quem apanha não esquece jamais, né? Isso é uma regra fundamental na política. O sujeito bate, depois, veja bem, não foi bem isso e tal, esquece, deixa para lá, não foi isso que eu quis dizer, mas quem apanha não esquece. E vai para a vingança, muito provavelmente, assim que tiver a oportunidade. Mesmo que esqueça por conveniência, né? Mas essa é a realidade. E, aliás, é o outro ditado, Menezes, do Getúlio Vargas, que ele dizia que os Vargas eles não perdoam, mas esquecem. Bem, é isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Até a próxima. Tchau, gente. Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.